Gracias, gracias. Senhores, para começar essa conversa, eu vou falar que meu espanhol não é perfeito, pero eu estou me propondo falar em espanhol, ratito de portunhol, se precisar eu falo inglês, e todas as questões que vocês tiverem, por favor, eu vou tentar responder o máximo possível. Meu nome é Rodrigo Crespi, eu sou Data Platform MVP, tenho 2 pós-grados, um em banco de dados, outro em filosofia e história. Os nossos patrocinadores. Eu vou deixar os contatos em final para vocês que quiserem sacar a foto para entrar em contato. Eu estarei disponível. Bom, nós temos muito que falar sobre a arquitetura do sistema de SQL Server em sistema Linux, pero cambia. Microsoft não adaptou o SQL Server para a plataforma Linux. É a mesma compilação que para Windows, não tienes outro branch de projeto, é o mesmo, ela é a mesma compilação, sim? E vamos a algumas diferenças, pero já explico que estou falando de las diferenças do ponto de vista de um DBA. Eu sou DBA, eu trabalho muito com a infraestrutura, é a diferença de quem está vendo como um DBA. Okay? Bom, a arquitetura do sistema operativo Linux, e de maneira sencilla, não há muito mistério quanto à arquitetura, pero nós teremos o User Mode, que é o modo onde o sistema operativo permite que executamos as nossas aplicações. E temos o modo Kernel, que é a comunicação que nós teremos com todas as camadas de comunicação com hardware. Bem, em User Mode, nós teremos a NTDLL, que é o Runtime Library, são nossas libs no sistema operativo Linux, que é a compilação quando nós necessitamos executar uma aplicação que necessita de uma biblioteca específica, aí registrado neste conjunto de bibliotecas. Nós temos o Kernel Mode, que é uma abstração de comunicação com o sistema operativo e com o hardware. Ok? A grande diferença como DBA é que aqui a interface gráfica de Windows está dentro do Kernel Mode. E isto cambia meu trabalho como profissional de database. Porque quando eu uso Postgres dentro de um Linux, eu posso usar solamente o sistema operacional, o sistema operativo, sem a interface gráfica. Pero, vocês devem saber que existe o Windows Core, que não instala a interface gráfica. É muito importante compreender que não há nenhuma restrição de usar o SQL Server em um sistema operativo sem interface gráfica. Pelo contrário, eu recomendo que utilize sem a interface gráfica. Não há necessidade alguma de utilizar uma interface gráfica para o uso de um banco de dados. Bueno,
Então, nossa comunicação entre a camada de usuário e a camada de abstração de hardware acontece através dessa comunicação. Pero, se formos falar da arquitetura do sistema operativo Linux, e de uma maneira muito sencilla, iremos ver que temos uma camada de syscalls, que são onde nossas aplicações irão rodar, irão ser executadas, e uma camada de kernel, pero não estou vendo a camada de interface, porque o sistema operativo Linux tem a interface de camada gráfica aqui, junto com a aplicação. Isto cambia a performance, isto cambia a segurança, sim? Pero quando eu tenho o Windows Server e não tenho a interface gráfica, eu não preciso aplicar os patches de segurança de Internet Explorer. Eu não preciso aplicar os pacotes de atualização de idioma. Eu tenho um sistema operativo isolado pelo qual eu vou acessar via PowerShell. Quando eu tenho o sistema operativo Linux, eu tenho o Shell e também não tenho as instalações, as atualizações de Firefox ou qualquer outro browser. Ok. Vamos ver onde está a grande diferença. Nós temos aqui a syscalls, que é compatível no Windows com o Runtime Library, a NTDLL, e nós temos o kernel, que é compatível com o kernel do Linux. Bem, começando pelas diferenças desses dois sistemas operativos. Na visão do SQL Server, é a diferença dos dois SQL Servers na visão do DBA. Sim? Vamos lá. A instalação. Quando eu vou visitar um amigo e eu vou entrar em sua casa, eu pido licença e, dependendo da sua cultura, eu tiro meus sapatos para entrar em sua casa. É assim que eu vou me comportar na casa do vizinho. Bem, para rodar o SQL Server em sistema operativo Linux, eu necessito compreender como funciona estes dois sistemas operativos. Primeiro, a instalação. O sistema operativo Windows tem uma instalação que é completa. Quando é instalado, ele cria uma estrutura de árvore onde tem todas as configurações, onde lhe é escrito todas as bibliotecas e, sem embargo, ele instala todas as bibliotecas e os agentes que eu necessito para fazer a instalação da engine relacional e dos componentes de conexão. Eu estou falando apenas de la engine relacional e dos componentes de execução, ok? Bem, quando eu instalo dentro do sistema operativo Linux, no exemplo do Red Hat, eu tenho o registro do repositório, o yum install, e é só isso. Pero que a diferença é muito grande. Na instalação do sistema operativo Linux, ou Windows, eu vou instalar muitas bibliotecas. É muito grande.
pero uma instalação assim pode tomar 30, 40 minutos com um CD-ROM. Quando eu vou instalar deste formato, com o i1, uma internet boa, eu posso tomar alguns minutos, 138 mega. Isto acontece porque o sistema operativo Linux instala só as bibliotecas que são necessárias para a engine operacional. Não temos outras bibliotecas que não são necessárias. A escrita do arquivo de configuração é um arquivo, não é mais uma arbol. E é muito simples, 134 KB. Mira, em sistema operativo Ubuntu, por comparação, podemos ver que é pouca diferença, pouquíssima diferença. E a instalação é idêntica em todos os sistemas operativos com Linux. Vejamos. Nós temos, quando o DBA há de configurar o sistema de SQL Server em sistema operativo Windows, supongo que estou usando um Windows Core sem interface gráfica. Eu tenho que chamar o registry do Windows. O registry do Windows é onde eu vou configurar todos os sistemas dentro do sistema operativo Windows. Pero, quando eu vou fazer uma instalação e necessito colocar as três flags, eu vou aqui em SQL MS SQL 14, MS SQL Server, e eu vou configurar. Em sistema operativo Linux, eu vou editar um arquivo que é o mssql.conf. Então, este processo cambia de trabalhar com Windows e Linux. Em minha modesta opinião, é muito sencillo trabalhar dentro do sistema operativo Linux. Pero eu só necessito encontrar o arquivo de configuração. Dentro do sistema operativo Windows, eu necessito procurar dentro de muitas claves. Ok? Bem, outro ponto que cambia para nós outros é NTFS e a ext4. Em meu caso não cambia muito porque eu não tenho clientes que tenham 16 exabytes de banco de dados. Pero Extension Fort Extended File System suporta volúmenes de 1 exabyte. Não é a grande diferença em meu caso, e acredito que são poucos que têm 1 exabyte hoje em dia de dados. Aqui é muito interessante. Estava em los sítios de Red Hat e Microsoft esta pesquisa que faz a comparação. Esta sigla é Query per Hour. É o valor da query de consultas ao banco de dados por hora. Ok? Então, dentro desse comparativo, 1000 gigabytes de resultado é o sample. Eu não sei como se habla em espanhol, pero a massa de dados. Eu tenho 1000 gigabytes de resultados a um custo de 60
centavos de dólar por consulta, donde em sistema operativo Windows me custa 64 centavos de dólar. Desta forma, ainda pagando os custos de licenciamento de Red Hat, ainda me ganho 63 centavos de dólar. Pero 63 centavos de dólar é para uma query. Para uma query. Eu tenho um cliente que tem mais de 600 queries por minuto. Ao final de ano, o valor é muitíssimo alto. Bem, outro ponto que é importante entender da diferença de Windows e Linux para a visão de um DBA, sim? É que em sistema operativo Linux nós teremos bin para os binários, e no sistema operativo Windows nós teremos program files. Em sistema operativo Linux nós teremos o etc para os arquivos de configuração do equipo, e dentro do sistema operativo Windows nós temos a clave de registry. Isto é o mais importante, pero logo depois de fazer a instalação de SQL Server em sistema operativo Linux ou Windows, eu necessito configurá-lo. E, para tanto, eu vou acessar esta clave dentro do sistema operativo Windows ou procurar meu arquivo de configuração dentro do etc. Eu tenho a lib, que é compatível com Windows System 32. Eu tenho OPT para paquetes de software estáticos, que o Windows é System 32 x86. E eu tenho var, que são dados variáveis, que não tem dentro do sistema operativo Windows, porque cada sistema guarda onde quer. Mas os sistemas específicos e bem construídos, obviamente, estarão dentro desta clave. Eu tenho uma pequena demonstração. Eu vou explicar um rato sobre meu ambiente. Eu tenho aqui uma máquina, que é uma máquina virtual, que é um Active Directory, chamado Crespi. Eu tenho aqui vocês não vão ver, é claro, pero é um LX SQL, que é um sistema Red Hat Linux, Enterprise Linux, com SQL Server 2017 e um SQL 2017 com Windows Server 2016 e um SQL Server 2017 compatível. Sim? Pero eu vou intercalar as duas guias, as duas abas, para comparar os comandos. Quando eu vou trabalhar com um cliente e necessito descobrir qual é as informações de inicialização de SQL Server ou os dados de início deste serviço, eu vou acessar este diretório, que é o diretório dentro de Program Files, que é onde tenho os aplicativos, as minhas libs, e eu vou usar o Get Content para poder ler o arquivo
de error log. É importante saber que o arquivo de error log não é um arquivo de erro, não somente de erro. É um arquivo que guarda lá todos os dados de debug, todos os dados de inicialização deste serviço. Se eu vou ver em sistema operativo Linux, eu vou colar de novo, pero eu vou acessar var, que são meus dados variáveis, e log, pero eu vou ler o error log. É o mesmo arquivo. ¿Sí? Es que não temos paquetes em sistema operativo Windows, pero é interessante. Nós percebemos que dentro do sistema operativo Linux nós teremos paquetes. O paquete de Red Hat, RPM, que é o paquete de instalação, nos traz estes dados. Ok? O que é interessante aqui é que você irão encontrar esta extensão. Esta extensão SFP diz respeito a paquete como se fosse tar. Como se fosse tar. É uma compilação de diversos arquivos que estão dentro deste paquete e o que é mais importante, dentro deste paquete System Certificates, existem os mesmos arquivos que têm em la instalação para Windows do SQL Server. Então, se eu tenho SQL Server instalado nas mesmas configurações em sistema operativo Windows e Linux, e eu vou copiar executável de para o outro, ele tem que funcionar. Isto prova que não é branch do projeto. É o mesmo projeto. Sim? A ver. É claro que eu estou usando sistema operativo Windows com interface gráfica, mas eu vou administrar sistema operativo sem interface gráfica, eu vou usar somente PowerShell. Por isso que eu estou comparando por linha de comando. Eu posso executar por PowerShell este comando. Que vai ler o arquivo de log, arquivo de log, e retornar todas as informações em uma caixa onde eu posso pesquisar a informação que eu necessito. Por exemplo, versão. Todas as chaves com versão irão aparecer aqui. Pero eu posso, através do sistema operativo Windows 10, fazer a mesma consulta em meu sistema operativo Linux, pero eu estou acessando LX SQL.
É a mesma informação, pero eu consigo pesquisar um pouco melhor. Quando eu vou configurar a primeira instalação de SQL Server dentro do sistema operativo Windows, eu tenho que abrir o registry de Windows, procurar a clave HKey Local Machine. Dentro de Microsoft, eu tenho Microsoft SQL Server. Dentro tenho o nome de minha instância, MS SQL Server. E dentro eu tenho parâmetros. E aqui eu vou colocar meus parâmetros. Meus parâmetros, por exemplo, de inicialização de diretório de log e trace flag. Em sistema operativo Linux, eu vou em eu vou editar única e exclusivamente este documento, de onde vou colocar quais são meus diretórios, diretório default de backup, de dados, de log e os trace flags. Sim? Então, as diferenças em recursos que eu tenho para administrar o sistema SQL Server em sistema operativo Linux e Windows. Eu tenho ferramentas de análise, tudo que eu tenho em Uptime, Top, PS, VMstat, MPstat, Free em sistema operativo Linux. Eu tenho mesmo em sistema operativo Windows, sem interface gráfica, utilizando Task Manager. Eu tenho das mesmas informações. Sim, eu tenho um sistema operativo sem interface gráfica, pero os componentes que são compilados por las DLLs básicas renderizam algumas telas que nós podemos utilizar para administrar o sistema operativo. Então, se você estiver administrando um Windows Server sem interface gráfica, você pode digitar Task Manager e abrirá o Task Manager. Uptime é o tempo que o sistema operativo está em up. Top para os processos, que é o mesmo que nós veremos aqui. PS informa acerca dos processos selecionados. VMstat é o status de memória virtual. MPstat é a atividade por processador e MPstat é a atividade do processador, VMstat é a memória virtual e Free é a quantidade de memória livre e usada. Quando nós necessitamos procurar mais informações para procurar o problema de performance ou alguma blue screen, eu necessito utilizar em sistema operativo Windows o ResMoon,
que é o Resource Monitor, e em Linux eu utilizo o SAR, que recompila, informa e guarda as atividades do sistema. Eu tenho no perfMoon como pesquisar todas as informações que estão nesses comandos do Linux. Eu não tenho certeza se, por exemplo, o Ubuntu vem com todos estes comandos já instalados, pero no Red Hat já vem, senão, por supuesto, um apt-get resolve esse problema. Eu tenho do lado de Linux este comando, e para ver as informações do cache em tempo real, e da forma de Windows eu tenho este comando, trace em random, para supervisionar as chamadas de sistemas, SS e o procmon para ver socket statistics. IOStat, que é para estatística de I/O, ou ITOTOP, que é para supervisionar o I/O dos discos, e o L3, nós utilizamos o perfMoon em sistema operativo Windows. Ainda nós necessitamos muitas vezes guardar ou coletar informações que são históricas. Eu quero descobrir por que em determinado momento de meu dia acontece um delay, às 3 horas da tarde. Eu necessito startar o perfMoon em sistema operativo Windows e coletar a informação. Em sistema operativo Linux, eu posso usar o SAR e definir a hora de início e fim e colocar o arquivo de salida. ¿Sí? Este Profiling Trace, em sistema operativo Windows, nós temos o WPT e o Trap, nós teremos WPR. São ferramentas de profiler e ferramentas que ativam pontos de interrupção para podermos fazer debug. Okay? Eu tenho um tempo e vou aproveitar para mostrar uma demo que eu havia sacado. Como grande parte de meu trabalho é trabalhar com ambientes heterogêneos, eu tenho que fazer algumas coletas de sistema operativo Linux e algumas coletas de sistema operativo Windows. A ver que em sistema, utilizando PowerShell, eu posso importar a sessão, las sessions, e executar o comando diretamente do sistema operativo Windows. Desta forma, eu posso coletar todo o meu parque de sistemas Linux, utilizando SQL Server, através de uma única estação com o sistema operativo Windows 10, por exemplo. Como eu falei, Task Manager, abrirá o Task Manager. Estes são comandos básicos, pero eu posso coletar a informação do sistema operativo Linux utilizando o invoke SSH command, colocando no computador, na ordenadora, e o comando que eu necessito coletar. No caso, o uptime. Eu vou receber as informações que estão em meu sistema operativo Linux.
Assim como eu posso vir em sistema operativo Linux e chamar o PowerShell. E aqui eu posso colocar get content. Opa. Agora sim. Sim. Eu necessito permissão de root para ler o arquivo de configuração dentro do diretório var. Eu posso ler meu arquivo de configuração dentro do sistema operativo Linux utilizando apenas comandos de PowerShell. Neste caso, eu posso aprender apenas PowerShell para trabalhar com os dois sistemas operacionais. Esse deck tem algumas referências. Eu não usei praticamente nenhuma para esta apresentação, mas são referências muito importantes que têm informação dos dois sistemas operativos para um DBA. Sim? Temos 5 minutos para dúvidas. Boa tarde. Você falou muito sobre Docker, ou SQL Server no Linux, mas e com relação a rodar em container Docker? Seria a mesma configuração? Banco? O SQL Server, você falou sobre a visão no Linux, mas rodando ele como container, usando Docker, é a mesma coisa? Funciona bem? Sim, pero que SQL Server executado dentro del dock es que yo el sistema de dock es resizable. El sistema operativo del sistema de SQL Server, ele necessita algumas informações que são estáticas, como a memória, o I/O, para criar a estatística e calcular o melhor caminho para prover a query. Em SQL 2019, isto é pouco melhor. Eu não colocaria, não poneria em ambiente muito crítico ou de muita performance ainda. Eu esperaria o SQL 2019. Então, recuerdo calificar-me e muito obrigado.